Olá, querido. E aí, tudo bem? Como é que vai? Você sabe a diferença entre o filho de Deus e o religioso? Quais são as características destes dois indivíduos? São duas criaturas de Deus. Você tem meios para identificar, para discernir? Se você não tem meios para discernir quem é o filho de Deus e quem é o religioso, este conteúdo é para você. Então, queridão, nós estamos num mundo onde os religiosos são os donos da igreja, né? Infelizmente, eles comandam as igrejas e está acontecendo a mesma coisa que aconteceu no tempo de Jesus, né? Porque tu sabe muito bem que o religioso, ele matou Jesus, porque ele não podia suportá-lo. O religioso não podia suportar tal sabedoria, tal autoridade e tal poder vindo de um homem tão simples, filho de carpinteiro. E os religiosos, quando eram confrontados por Jesus, eles levavam para o lado pessoal, por isso mataram. Ok? E o que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo a mesma coisa. Tu também estavas com Jesus Nazareno. Não o conheço, nem sei o que dizes. Este também estava com Jesus, o Nazareno. Não conheço tal homem. Verdadeiramente vós sois deles, pois a vossa fala vos denuncia. Não te vi eu no horto com ele? Eu não conheço esse homem de quem falais! Os religiosos sequestraram as igrejas e estes religiosos, o que eles são? Ditadores, déspotas. Então, hoje nós estamos vendo o mundo sendo mergulhado num regime ditatorial. Mas isto já acontece com a igreja, então para nós não é nenhuma surpresa. Você tem Xi Jinping, você tem Putin, você tem Kim Jong-un, você tem muitos outros ditadores que amam ser ditadores, amam mandar, humilhar, perseguir, caluniar e difamar o Filho de Deus. Certo? Então, o religioso, ele é mentiroso, ele é trapaceiro, ele é enganador, ele gosta de ridicularizar o Filho de Deus, porque ele tem inveja do Filho de Deus e ele não pode suportá-lo. Infelizmente, a igreja de hoje ela tem grande dificuldade em discernir o Filho de Deus do religioso, porque nós crescemos numa sociedade que mistura a cultura de Deus, que está no Filho, e religião, que está no religioso. Beleza? A religião é uma coisa, é uma plataforma, e a cultura de Deus é outra plataforma, abre aspas. Peguei esse tablet aqui para você entender o que significa ser religioso. Aqui você está vendo um tablet apagado, sem vida própria. Uma energia escura, maligna. Sem vida, morto. É um tablet morto. Vamos dizer que isso aqui é uma pessoa. A energia que sai dela é uma energia extremamente pesada. Por quê? Porque não há vida nela. Beleza? Isso aqui é o religioso. Mas ele fala bem. Ele tem um conhecimento muito bom. Ele é formado, ele é professor dentro da igreja, ele é um ótimo orador, ele é versado em grego, em latim, em alemão, em inglês, em francês.
se você quiser, você pode também adquirir muito conhecimento. Porque para adquirir conhecimento, mesmo estando morto, basta você comprar livros e entender que você vai pagar o preço para você também ser um ótimo orador. Ser um teólogo, um matemático, um economista, um filósofo, um cientista e por aí vai. Mas o que está inserido no religioso é a morte, é a escuridão. O que está inserido no religioso é a cultura de Satanás, que é canalha, que é carnal, que é maligna. A cultura do diabo é a cultura do Sheol, que nunca se satisfaz. Beleza? Não há vida no religioso. Tudo que está nele é fraude. Aqui, ó, escuridão. Isso aqui é o religioso. Por mais que você não consiga perceber, mas o Filho de Deus, quando olha para ele, o discerne. E ele, sabendo que o Filho de Deus o discerne, o que ele faz na igreja? Ele bota o Filho de Deus para fora. Ele começa a difamar o Filho de Deus. Ele começa a perseguir o Filho de Deus. E perseguir para matar espiritualmente, muitas das vezes fisicamente. A história da igreja, você vê isso o tempo inteiro. Estas são as características do religioso. E o Filho de Deus? Antes, vou fechar aspas para o religioso e vou abrir aspas para o Filho de Deus, as características do Filho de Deus. Mas antes, eu quero trazer para você o termo religare, que vem do latim. Religar significa reconectar aquilo que foi desconectado. E essa reconexão aconteceu onde? Você sabe onde foi? No Jardim do Éden. Ali perdeu-se a conexão. A criatura perdeu a ligação com o seu Criador por desobediência. Você entende o que a desobediência faz? Confie em Deus. Passa o preço que passar, mas obedeça a Deus e confia nele. Só lembrando, você não foi chamado para entender. Você foi chamado para crer. Então, se perdeu esse contato com o Criador e a criatura por causa da desobediência. Então, esse termo religare é reconectar. Jesus reconecta o Criador com a criatura. Beleza? No Filho de Deus. Ok? O Filho de Deus, ele foi reconectado com a verdadeira energia. O Filho de Deus não está assim. O Filho de Deus está assim. Ó. Aí, como é que o Filho de Deus está? Olha que energia maravilhosa. Isso aqui é o Filho de Deus. Aqui está o Filho de Deus, plugado na verdadeira luz, na verdadeira energia, e energia limpa. Então, quando você geralmente tem contato com o Filho de Deus, você está tendo um contato com uma nova cultura, a cultura a qual você não conhece. O Filho de Deus não é um ser histérico. O Filho de Deus foi encontrado pela maravilhosa luz e o Filho de Deus está curvado diante da verdade de Deus. E a verdade de Deus constrange o Filho de Deus. O Filho de Deus é constrangido, é confrontado, ok? Por Deus, mas ele aceita. Ele se curva, ele se submete. O religioso não. O religioso, ele só se submete ao diabo, que é o pai dele. E ele ama a cultura do pai dele. O Filho de Deus tem uma ética elevada, uma moral elevada, um caráter muito elevado e uma cultura que está acima da compreensão do Filho de Deus. Mas ele se submete. Então, quando você geralmente olha para um Filho de Deus na igreja, você tem dificuldade de compreender muitas coisas, porque o próprio filho também tem dificuldade de compreender a cultura que está sendo derramada dentro dele, você entende? Então, esse Filho de Deus, ele não vai mentir para você.
ele não fica de fofoca. Porque quando alguém faz fofoca para você, você passa a saber mais de quem está fazendo a fofoca do que da pessoa que o fofoqueiro está caluniando. Então o Filho de Deus, ele é ajudador, é uma pessoa íntegra, é um santo, tem muito prazer na gramática de Deus, na literatura de Deus, que vai levar a cultura de Deus. Ele vai se informar, ele vai ter grande conhecimento da cultura de Deus, que é elevadíssima por meio da gramática de Deus. E eu vou te apresentar aqui o que é a gramática de Deus. Aqui está a gramática de Deus, a sua palavra, que vira uma literatura e que vira uma cultura. Então, quando você passa a examinar este livro aqui, o que acontece com você? Você se torna uma pessoa sábia. Quem tem relacionamento com a vida é a sabedoria. O conhecimento não tem relacionamento com a vida. Nunca esqueça disto. Então, o Filho de Deus, quando você olha para este homem, se você é uma pessoa íntegra, se você não é um ser se você é uma pessoa íntegra, se você é uma pessoa verdadeira, uma pessoa que está atrás de se desenvolver como pessoa na plataforma da verdade, você vai ter prazer no Filho de Deus, porque você vai contemplá-lo por meio do seu intelecto, por meio da sua moral. O seu lado pessoal, que é o seu lado emocional, você deixa de escanteio. O religioso não. O religioso tem ojeriza ao Filho de Deus. Sabe por quê? Porque quando ele olha para o Filho de Deus, ele vê no Filho de Deus a luz que ele gostaria de ter. Mas por que ele não tem? Porque ele não quer pagar o preço. Mas o Filho de Deus paga o preço. Estou sendo claro? Você consegue compreender a diferença do religioso para o Filho de Deus? Eu espero que esse conteúdo possa contribuir com você e te ajudar. Alguma dúvida? Bota um comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre a palavra de Deus, sobre a cultura de Deus que está inserida em mim. E veja, eu não sou religioso. A gente encontra a sabedoria por muitos modos. Primeiro é o insight, a contemplação da cultura de Deus. Por meio da oração, ok? Por meio da vida consagrada, ok? E aí você encontra a sabedoria. E, por último, no debate dos santos, quando os santos estão debatendo um tema da palavra de Deus, eles vão chegar a um denominador comum que vai ser bom para a comunidade. Porque quem não debate é o religioso. O religioso não pode suportar ser confrontado. E infelizmente, como é as nossas igrejas hoje, não há debate. Não há, eles não podem suportar. Por isso a igreja está no nível que está. Assim como estiver a igreja, estará o mundo. Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço, até lá. Tchau.